Salve, rapaziada, que loucura, hein? Que loucura, não tem como definir diferente tudo o que aconteceu nas últimas horas em relação ao comunicado do Estudiantes sobre o C3 e o Atlético compartilhando esse comunicado. Tava o dia inteiro em bloco de carnaval aqui no Rio de Janeiro, aproveitando um final de semana sem jogo do Atlético, né? Porque daqui pra frente a tendência é que todos os finais de semana tenham jogos, e tô na casa da minha namorada, tô muito improvisado aqui. A gente vai conseguir trocar uma ideia melhor amanhã, quando eu estiver em casa. Mas eu tenho informações e acho que nesse momento vocês devem estar numa ansiedade muito grande para tentar entender exatamente o que aconteceu em relação ao C3 e tudo que eu apurei, assim, é o que eu posso compartilhar com vocês. O jogador chegou no Paraná e eu quero começar compartilhando com vocês o porquê o C3 ele não teve um comunicado com o torcedor, para vocês entenderem o status que o C3 vinha sendo tratado pela diretoria do Atlético. O C3 não teve essa troca com o torcedor porque o Atlético gostaria que o jogador tivesse a primeira declaração dele com os veículos oficiais do clube, com a comunicação do clube. Então o clube sabia que tinham alguns repórteres de algumas emissoras, de algumas rádios lá, e no final das contas o Atlético não queria que esse primeiro comunicado com o torcedor partisse de outros veículos de comunicação. Então o Atlético acabou blindando, que eu acho que foi uma ideia horrorosa, você blindar o torcedor de ter o contato com o C3, mas só apurando e trazendo para vocês também a situação. E logo depois o C3 foi fazer exames, né? Natural que tudo que um jogador passa por várias partes do processo a partir do momento que ele tem um acerto com o respectivo clube. E o que eu soube que influenciou na situação do C3 foi uma questão no joelho, tá? Não foi uma questão cardíaca, foi uma questão no joelho. O C3 ele teve um problema no menisco há 6 anos atrás. Esse problema, até agora, segundo o C3, não tinha influenciado em absolutamente nada a carreira do jogador, mas aconteceu um exame de imagem, e nesse exame de imagem a gente teve a constatação que esse problema no joelho poderia resultar em outras lesões. Pelo que me passaram, hoje o C3 tem uma artrose nesse joelho, que ele sofreu um problema, e foi a partir disso que o departamento médico do Atlético, não foi o departamento de futebol, o departamento médico do Atlético, ele acabou optando pelo não desenrolar positivo da negociação. É uma situação que faz o C3 pesar muito mais um joelho do que outro, é uma situação que faz o C3 se expor muito mais numa condição ali de forçar o joelho, que não passou por esse tipo de problema. Então, no final das contas, tudo que aconteceu foi algo nesse sentido, não foi algo cardíaco, foi envolvendo o joelho do C3. Opinando, é extremamente frustrante tudo que aconteceu. Não tem como a gente chegar aqui e não falar em um tom de frustração gigantesco de um jogador que a gente esperava que pudesse chegar, que pudesse gerar um impacto, que pudesse nos ajudar tecnicamente e ser uma alternativa ao ataque do Atlético, que hoje tem outros nomes para a posição que hoje o C3 joga. Ah, mas o que vai acontecer com o C3? Provavelmente vai voltar ao Estudiantes, e quando sai do Independente Medellín chega no Estudiantes, isso não foi uma questão para o Estudiantes, porque eu volto a dizer, são anos sem o C3 ter um problema graças a esse tipo de contexto. E o Atlético agora voltou ao mercado para tentar buscar uma alternativa que pudesse chegar e dar uma resposta da mesma maneira que o C3 chegou. Alguns nomes já pintam em cima da mesa do Atlético. Existe um nome favorito,
que eu vou falar para vocês amanhã, no vídeo de 6 da manhã, mas nesse momento eu muito pensando no C3. O Atlético protege o maior investimento da história do clube, no sentido de não optar por contratar um jogador que a qualquer momento poderia ter uma lesão grave ou não poderia também. Faz sentido? Não faz sentido? Não sei. Nesse momento, eu confesso que para mim fala muito mais alto a frustração de não poder contar com o jogador do que exatamente em qualquer tipo de avaliação se o Atlético ele acertou ou não. Acho que tecnicamente era o principal ponto que eu acho que a gente deveria contar. O C3 já voltou para Buenos Aires, muito frustrado, queria fechar com o Atlético, mas o próprio jogador reconheceu a situação, tá? Quando aconteceu o exame e tudo foi posto em cima da mesa para o jogador, o próprio jogador assumiu a situação, falou que não era algo que atrapalhava o jogo dele, mas assumiu que existe realmente um problema no joelho que foi operado há 6 anos atrás. Os valores que o Atlético tinha atingido pelo C3 são valores recordes, valores que tanto em questão de salário quanto em questão de negociação ultrapassam assim, tudo que o Atlético já investiu por qualquer outro jogador. E agora, assim, eu sei que, por exemplo, amanhã tem uma reunião do Odair junto ao departamento de futebol para tentar encontrar outros nomes. Volto a dizer, um nome em específico já foi contactado. Eu tinha recebido a mensagem antes até de anunciar a situação do Estudiante, mas eu estava na rua. Enfim, impressionante, assim, de se lamentar muito como uma situação médica influencia na parte técnica do Atlético. O Odair foi pego de surpresa, os jogadores foram pegos de surpresa, e querendo ou não, o próprio departamento médico foi pego de surpresa. Não tem nada a ver com a negociação. A negociação estava acertada entre todos os lados. Enfim, a gente vai começar a mandar mensagem, começar a ligar, começar a tentar entender o que vai ser a partir de agora, mas C3 e Atlético não vão fechar. Muito improvável que você tenha uma volta por trás, uma volta por cima da situação. O C3 vai fazer exames para tentar entender o cenário como um todo, tanto na Argentina quanto pensando em futuras negociações, mas com o Atlético é muito improvável que volte a ter qualquer tipo de acordo. No momento é isso, uma lesão impede a situação do C3. Comercialmente a situação estava toda resolvida e o próprio jogador assume, existe um problema. Também não vou aqui tentar quantificar o problema, mas o problema foi dito. Valeu? Tamo junto, forte abraço, é nóis.